Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, né? Hoje, segunda-feira, começando a semana, eu creio que a mensagem recebida no domingo por todos nós, né, está ardendo ainda no nosso coração, talvez haja necessidade, né, de um balanço de pendências que precisam ser resolvidas, que estão aí na lista do TEM, né? Eu tenho uma lista de TEM, e eu sei que existem muitas coisas, muitas demandas que fazem parte da realidade humana, né? E esse nível de coisas que nós, de certa forma, fazemos, né, na nossa vida. Mas, conversando com um irmão, né, que entrou para a faculdade esses dias, ele me relatou que está enfrentando uma certa dificuldade com relação às matérias básicas, né, as matérias exatas, e principalmente as equações complexas de cálculo, né, porque envolve muitos elementos de matemática elementar, enfim, né, conhecimento elementar. Hoje, na minha devocional aqui, eu lembrei dessa conversa, né, e veio ao meu coração que nas interações espirituais da nossa vida, também nós temos equações, né? E a principal delas, não menos simples, é expressa numericamente por 70 vezes 7, né? É a equação do perdão, né? P igual a 70 vezes 7. Eu vou explicar. Jesus, em determinado momento, respondendo à pergunta de Pedro em relação ao perdão, Pedro perguntou para ele quantas vezes deveria perdoar. E Jesus disse: Olha, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Está registrado em Mateus 18. Perdoar não é fácil, não é tão fácil, né? Principalmente quando nos sentimos assim cobertos de razão, né? Principalmente quando a outra pessoa também não merece, né? A gente tem aquele senso de justiça própria. Às vezes, o nosso conceito de perdão é distorcido por isso, porque envolve não somente isso, mas o aspecto sentimental, a nossa forma de julgamento, né? Quando se fala de forma de sentimentos, né? É que nós temos a tendência de nos acharmos sempre injustiçados, rejeitados, ignorados, perseguidos, desprezados e por aí vai, né? A diferença na Bíblia é que perdão não é um sentimento. O perdão é fundamentalmente uma ordem de Deus, um mandamento para todo cristão, todo filho de Deus. Lá no Evangelho de Mateus 5, o perdão deve ser uma decisão primária, né? Sempre deve vir primeiro para a solução de outras pendências. O perdão ele é um exercício, amados, de obediência, acima de tudo, e discernimento da vida cristã, porque é com ele que se inicia o alcançar da paz diante de Deus e do próximo e libera as bênçãos que nós precisamos, né? A Bíblia diz que enquanto estiver em nós devemos ter paz com todos os homens. Paulo escreveu isso lá em Romanos capítulo 12. Então, além de ser uma equação espiritual, sem incógnita, claro, ou cálculos complexos, é um princípio, né, dado como exemplo daquele que sofreu as maiores injúrias, difamação, violências físicas e espiritual, que foi o nosso Senhor Jesus. No auge do seu sofrimento, né, entre gemidos misturados com dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está registrado em Lucas 23. Então, mesmo que você esteja certo, injuriado, injustiçado, é necessário deixar o sentimento de justiça própria, o julgamento do ofensor, liberar o perdão, né? E permitir que Deus trate devidamente essa causa.
Jesus disse que se nós não perdoarmos os nossos devedores, também não receberemos perdão. Está lá em Mateus 6. A oração do Pai Nosso, aquela que Jesus nos ensinou, aborda esse assunto. Se nós não liberarmos o perdão, a nossa oração também terá um sentido reverso, né? É como se nós disséssemos a Deus para não perdoar os nossos pecados. E orar assim, assim como nós não perdoamos os nossos pecados, nossos devedores, Senhor, também o Senhor não nos perdoe, né? Então, nesse entendimento, o perdão divino ele está condicionado à obediência de perdoar. Se nós recusarmos a perdoar, estaremos recusando receber o perdão de Deus, né? O que é mais fácil, pedir perdão ou perdoar, né? Por aquele que ainda não experimentou o perdão de Deus e continua vivendo em profunda dívida de pecados diante de Deus, pedir ou liberar perdão faz parte do mesmo pacote de dificuldades. De modo que as duas situações são muito difíceis de serem praticadas. Na equação do perdão, Jesus ele trouxe um ensinamento poderoso para todos aqueles que já experimentaram o perdão de Deus. 70 vezes 7 totaliza 490. Só que esse resultado, meu irmão, ele não é absoluto, né, como deve ser na equação matemática comum. Ele é uma forma de intensificação do ato de perdoar. Porque nesta vida, nós já perdemos a conta de quantas vezes foi necessário perdoar, quantas vezes foi necessário pedir perdão. Jesus ele lançou essa equação do perdão usando a mística do número 7, né, simbolizando perfeição, e multiplicando por 70, né, o número de uma geração. Jesus disse que para nos mostrar que devemos perdoar, nós devemos perdoar a vida toda, né? Então, devemos dizer, o que devemos dizer, né? Depois de perdoar 70 vezes 7? Olha, Jesus contou uma parábola sobre um homem que devia muito dinheiro ao seu patrão. Ele devia tanto que não podia pagar mais a dívida, mas se tivesse várias vidas, ele não conseguiria pagar. E aquele homem implorou ao seu patrão, e o seu patrão perdoou a dívida dele, dispensou de qualquer pagamento. Mas aquele homem agraciado com o perdão da dívida, agora estava encontrando uma outra pessoa, né, eh, que estava devendo dinheiro a ele. Né, encontrou uma pessoa que lhe devia muito dinheiro. E o que ele fez? Ele exigiu e não teve compaixão daquele devedor, daquele que lhe devia dinheiro. Não teve a mesma misericórdia. O patrão que tinha perdoado ele antes soube, né, o que aconteceu, ficou irado, claro, né, porque aquele homem não tinha aprendido nada sobre o perdão, e ele chamou esse homem devedor de volta e o entregou para ser castigado até pagar a sua dívida. Olha, o entendimento aqui deve ser o resultado da equação do perdão. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoa, como Deus nos libera. Se nós não perdoarmos, amados, mostramos que não entendemos nada do perdão. Né? Se recusarmos liberar o perdão de quem nos ofendeu, nós não podemos ser chamados de cristãos. Né? O perdão é a chave espiritual que liberta as algemas do ressentimento, das mágoas, que muitas vezes acorrentam a nossa vida. Né? Então, que você possa meditar nessa equação, né, sem medo de errar, é uma equação simples. Perdoe sempre e busque a paz com todos os homens. Amém? Que Deus te abençoe. Um bom início de semana, um dia abençoado. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Olha, dê um like nessa mensagem, registre-se nesse canal, compartilhe ela com alguém, né? E você vai estar contribuindo para que outras pessoas possam ter acesso às mensagens diárias do trono de Deus. Amém? Fica com Deus. Um grande abraço.